Salve corredores, salve corredoras! Está começando para vocês que assistem aqui pela web mais um quadro sobre nutrição, alimentação e suplementação, sempre com a participação da minha amiga Luciana Polini. E aí, Lu? Salve corredores e corredoras, beleza? Beleza? Eu não sei se a gente tá beleza hoje. Nossa, não. Né? Porque a gente tá gravando esse vídeo uma semana antes de tudo isso acontecer. Mas hoje, quando você está assistindo esse vídeo, é terça-feira e domingo passado nós corremos a Maratona de Florianópolis. Como estamos de humor em relação ao resultado, não sabemos. Não. Mas como o nosso corpo estará, temos uma vaga ideia. Muito. E este vídeo de hoje é justamente para te contar o que acontece com o seu corpo quando você se submete a 42 quilômetros na paulada. Como é que a gente está sentindo hoje, então, Lu? Muita dor, né? Muita dor. É pelo tanto de estímulo mental que a gente tem numa prova, muitas, e até pensando assim, putz, agora não vamos treinar, né? Acabou, mas tudo que envolve, né, a corrida e todo o estímulo que a gente tem numa prova, dá uma baixa mesmo depois. Isso pode até gerar uma leve depressãozinha que passa, porque a gente vai estar feliz com o resultado. Aí sim. Mas assim, os principais, né? Existe sim um dano muscular por conta de todo o impacto, e toda a força e toda a velocidade que houve, né, nesse período de 3 a 4 horas, você muito menos, né, que eu, mas a intensidade vai ser maior. E sim, existe o dano muscular, né? E aí a gente tem que minimizar tudo isso, né? Como é que a gente faz para minimizar? Com a suplementação adequada, no pós-prova, né? Com a whey, com o BCA que a gente toma durante a prova, né? Então tudo que eu já fiz vídeos assim pós corrida longa, o que fazer e tal, mas isso acontece, Sim. né? E uma outra coisa que é muito, muito comum e é super importante, que dá pra gente minimizar também com a glutamina, que é a imunidade. Tá. Né? Quando a gente passa por esse processo da corrida, os nossos glóbulos brancos baixam bastante, né? A nossa imunidade, isso é muito comum, o maratonista ficar pós-prova gripado, doente. Ó, eu não consigo te dizer quantas vezes isso aconteceu comigo, mas assim, mais de 20, com certeza. Bem, né? Você já fez 70. Não, mas assim, mas é isso. Mas é o que acontece. É o que acontece. A semana seguinte da maratona, eu ficar doente, é assim, cara, é uma coisa comum na minha vida, assim. Sim, porque eu acho que também tem... Eu acredito muito nessa questão mental mesmo. A gente se propõe, a gente tem toda a nossa força, a gente se propõe para essa prova. Passou a prova, relaxa, agora né? meu corpo, né? Então tem esse lado. E a imunidade baixa, né? Então, se cuidar e tomar glutamina sim, vai ajudar muito a minimizar toda essa questão que acontece. E alimentos proteicos também, Porque toda a nossa proteção, os nossos anticorpos, eles são proteínas. Então, a nossa alimentação tem que estar muito bem adequada com relação à quantidade de proteína, né? Então, não só a glutamina, mas todo o nosso aporte proteico de dieta mesmo, né? É fundamental, porque quem faz a nossa defesa são os anticorpos, que são proteínas dentro do nosso corpo, né? E também a questão do glicogênio, né? Então, a gente depleta tudo, né? Então, para a gente ter uma melhor recuperação, sim, tem que consumir alimentos fontes de carboidrato pós-prova. A hidratação é fundamental pós-prova, porque um músculo já em dano e muito desidratado, a recuperação vai ser muito mais difícil, mais lenta. Então, a hidratação pós uma maratona é fundamental. Tão importante quanto durante uma prova, se você quiser estar bem
uma recuperação melhor. Ou seja, então, muita água e massa também pós-prova, então. Sim. Jantar de massa também no dia seguinte. Algum tipo de carboidrato, né? E que no meu caso, Lu, que eu prometi levar meus 3 filhos e mais meus 2 sobrinhos e mais o filho do Zaca no Mirindog na segunda-feira depois da prova para comer um lanchão desse tamanho. E foi ontem, então, essa ida no Mirindog. E depois nós fomos tomar sorvete no Bátio de Látzia, aqueles gigantão, doce, açúcar. Sabe, Isso interfere? Eu acho que se você tiver que comer, escolhe bem. Porque, olha, eu vou até fazer uma propaganda do Bátio de Látzia, que é bom muito demais. bom, cara. O Bátio de Látzia pode patrocinar esse quadro também. Favor. Por favor, entre em contato, cara. Vou te dar o nosso Já que é pra tomar sorvete, toma um bom, gente. Agora, é uma outra pergunta. Eu te falei, né? Vou levar, então, 5 crianças, mais o filho do Zaca, 6 crianças. O Zaca pode também comer? Essa é a pergunta. Ele pode também comer... Olha, vamos ver se ele vai chegar no nosso objetivo pra Você tá ferrado, cara. Você não vai correr maratona, não vai comer Mirindog. Não, o Zaca só tem festa, vô. Vamos voltar para o assunto. Muito bem. Então, porque normalmente quando o cara corre uma maratona, ele quer celebrar depois. Com certeza. Né? Então, assim, Com certeza. ele vai se dar aí a tudo que ele se privou durante o período antes da prova, ele vai querer comer as coisas que não pode, Beber, etc. né? Beber, e doce também, etc. Isso aí tem uma reação negativa nesse momento? O que acontece, né, gente? Quando a gente faz essa prova, tem todo o dano muscular e tem um aumento enorme de produção de radical livre, porque a gente realmente sofreu um estresse, colocou o nosso corpo para isso. O ideal, o que é? Uma alimentação super anti-inflamatória, né? Porque as nossas enzimas que fazem todo esse equilíbrio, né, entre a defesa de todos esses radicais livres que foram formados, elas também estão baixas. Elas foram super utilizadas, né? Então, o que é o ideal? Ter uma alimentação mais saudável possível, com muito alimento antioxidante, pouco inflamatória, que não é o que vai acontecer. O que aconteceu ontem. Não é o que aconteceu ontem. Não é todo mundo, né? Mas assim, não é fácil comer demais depois de uma maratona. É verdade. Porque isso. você está enjoado, Sim. não tem como. O gel também atrapalha. Depois de uma maratona, você se propõe, eu vou comemorar pra caramba, eu vou beber. Não dá. Não dá. Não, primeiro que o efeito do álcool ele é a jato, porque você está desidratado. Então você vai tomar álcool, fica louco. Você vai beber 2 e vai apagar. Então, menos. E é verdade, a gente não come muito mesmo. Não fica com a fome, não chega, não vem. A fome você não vai, porque assim, quando a gente está correndo, o estômago ele está sendo muito mexido, né? O impacto vai em todos os órgãos, né? Então, é difícil você conseguir comer bastante pós-prova, né? Durante, claro, mas assim, no pós tem gente que não consegue nem com gel, né? E aí tem que pensar, porque realmente fica enjoado, né? Quanto mais intensa for tua prova, não é? Você mesmo pode dizer, quanto mais intenso, às vezes você já fez maratonas num ritmo mais tranquilo, que depois da maratona você comeu normal, né? Sim, normal. Mas se você está fazendo num ritmo super intenso, não consegue. Mas eu vou te contar um caso que aconteceu, Lu, em 2013, quando eu fiz minha melhor maratona da minha vida. Eu fiz a prova e fui direto para cerveja, porque eu estava super feliz, tinha feito meu qualify para Boston, né, teoricamente. Então eu fui assim de bar em bar do meio-dia até as 3 da manhã. Foi assim aquele arregaço. No dia seguinte, eu tive um efeito colateral que não foi ressaca, mas tive um efeito colateral assim inflamatório de muscular. Eu tive febre. Lógico. Porque meu corpo, não sei... Seu corpo estava pedindo, pelo amor de Deus, né? E eu tava lá de bar em bar pulando, não sei o quê. Febre é muito comum também. Tive febre, tremedeira, assim, ó, tremedeira. Sim, exatamente. Então, assim, cada um escolhe como vai querer ter essa recuperação e como vai querer comemorar tudo isso. Mas tenha em mente,
vai ficar pior. Existe realmente todo esse processo inflamatório no nosso corpo, o aumento de radical livre, tudo isso acontece e quanto mais saudável for o pós, melhor vai ser a nossa resposta e a nossa adaptação a uma próxima maratona, de repente. Sim. Porque tudo isso conta, a gente vai ficando cada vez mais adaptado ao nosso corpo. Treinado, ele é o quê? Ele é cada vez mais adaptado a colocar o nosso corpo em estresse e ter essa resposta de recuperação mais rápida. O que nos leva ao vídeo da semana que vem. Sim. Que você não pode deixar de assistir, cara, porque a gente vai acabar com um mito importantíssimo, que é corrida emagrece. Exatamente. Vamos acabar com esse mito. Exatamente. O seu corpo emagrece por vários motivos, não é a corrida não. Se liga, não perca na semana que vem. Não é isso? É isso aí. Fechamos? Sim. Bom, se você me ver pela rua aí, me dá uma força que eu vou estar, saindo do Mirim Dog. Mancando. Porque ele vai ficar mais inflamado. Inflamadaço. Feliz. Valeu, gente. Até semana que vem. Obrigado, Lu. Valeu. Valeu. Valeu.